Bom dia. Não, vocês não tomaram café hoje, não é possível. Bom dia. Eu acho muito interessante como Deus é, né? Pensa num rapaz meio doido, é Deus. E não se escandalize comigo. Eu vou explicar por quê. Eu estava esses dias pensando num projeto que eu tenho no coração há alguns anos e tal, e eu falava assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer assado, né? E eu tive uma experiência muito grande com a Bíblia. A Bíblia mudou a minha vida, mudou a minha história. Eu fui dependente químico ao ponto de esperar a pessoa jogar bituca de cigarro assim para eu pegar e fumar, fazer pequenos furtos na estação de trem. Isso aqui de São Paulo, Ferraz de Vasconcelos. E a Bíblia mudou a minha história. Há 17 anos moro em Curitiba. Tenho algumas empresas e uma inclusive saiu na Forbes. Não pela minha capacidade, mas porque a Bíblia é real. Só que por um bom tempo eu tentei provar que ela não existia, que Deus não existia, que isso aqui era lixo. E aí fui estudar. E estudo até hoje. Já está indo para 18 anos. Me deu alguns títulos, algumas pós-mestrado. Eu tenho, por incrível que pareça, bem legal, um mestrado em bibliologia. E aí quando eu falando com o Juliano, ele falou, a gente vai falar da Bíblia. Eu falei assim, então já era, eu vou trazer aqui todo o conceito em aramaico, em hebraico, em grego. Eu vou trazer aqui a época que foram escritos os manuscritos do Mar Morto. Cara, rapaz, eu fiz um mestrado em bibliologia. Eu sou pós-graduado em ciência da religião. E aí se eu ficar falando aqui, não é isso o caso. Isso aí não tem nada a ver. Eu fiz isso porque a minha intenção era descobrir como esse negócio aqui mudou a minha vida. Por quê? Porque e é verdade, a Bíblia mudou a minha vida. Porém, os discursos que eu ouvia não condizia com o que estava escrito. Ou até mesmo condizia, mas não funcionava. Por quê? Preste atenção. O profeta Amós diz o seguinte: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento é uma palavra em hebraico que quer dizer adat. Adat quer dizer habilidade. Então o meu povo é destruído não é por conhecimento, é pela falta da prática da informação. Ou seja, a habilidade. Então não adianta eu trazer um monte de informações aqui que vai só inflar o seu ego e a sua alma, mas que você não vai conseguir colocar em prática amanhã. Então se você tem desejo e anseio de entender e ser profundo, faça um curso. Aqui a gente tem pouco tempo. Então você, coice de porco. Alguém já viu um coice de porco? É aquele curto e poderoso. Tem a perninha pequena, o porco leva, pá, pronto. Por quê? Nunca se falou tanto em alimentação saudável como hoje. Na verdade, nunca se falou tanto dos malefícios que a nicotina, o tabaco causa como hoje. Nunca se falou tanto em cuidar da saúde, fazer exercícios físicos como hoje. Porém, se olharmos os números da Organização Mundial da Saúde, cada vez mais nós estamos mais sedentários e obesos. Comendo mais porcarias. Colesterol alto, diabetes. Ou seja, informação não falta para nós. Mas se uma informação não muda a sua vida, ela não vale de nada. Então não adianta você estar cheio de informação. Eu costumo dizer o seguinte: eu não conheço muito a Bíblia, e é verdade, gente. Quem me conhece
Se vocês não me conhecem, é só pesquisar na internet, tem um monte de mensagem minha. Eu falo a mesma... O povo fala assim, Alessandro, você fala demais. Eu falo, não, eu não falo demais. Muita coisa. Eu falo muitas vezes a mesma coisa de maneira diferente. Mas eu prego a mesma mensagem sempre. Eu achei uma fitinha cassete de 18, quase 20 anos atrás. Eu era bebê. E eu estava falando as mesmas coisas que eu falo hoje. Com um pouco mais de ignorância, um pouco menos eloquência. Porém, o mesmo cerne da mensagem. Por quê? Porque eu tive comigo a seguinte coisa. Eu vou conhecer pouco, mas o pouco que eu vou conhecer, eu vou praticar. Eu fui diretor do seminário por 5 anos. E eu falava assim para os meus alunos, não leia a Bíblia para fazer sermão. Pelo amor de Deus, não prepare sermão. Leia a Bíblia para viver. É um manual de regra. É um manual de regra. Então eu fiquei impressionado que esse livro mudou a minha vida. Mas algumas igrejas que eu frequentei, não estou falando mal de igreja, entenda. Eu ficava confuso, porque eu falava, meu Deus do céu, como mudou a minha vida e não muda de todo mundo? Então aqui já tem uma explicaçãozinha. A informação sem pôr em prática, ela não funciona. O saber é o fazer. Vamos lá? O saber é o fazer. É que a gente vai falando rápido, não, o pessoal sabe fazer, não. Essa frase quer dizer o seguinte, o saber é o fazer. Como assim? Se eu pegar um livro sobre natação, entregar para vocês aqui, e todos nós lermos junto, como se nada, como que tem que mexer os braços, as pernas, a gente vai entender tudo sobre natação. A gente sabe nadar? Não. Porque a gente só vai saber nadar o dia que pular na piscina. Engoliu uns 2 litros d'água. E aí a gente vai lá e bate o braço, de repente a gente começa a fazer. Aí a gente sabe. Porque o saber é o fazer. Informação não é conhecimento. E a gente está sendo bombardeado de informação o tempo todo. Internet, televisão, o tempo todo informação e cada vez mais superficial. A gente não consegue ler texto maior que 5 linhas. Então a gente sabe de tudo, mas não sabe de nada. Porque a gente fica raso em tudo. E acha que é intelectual. O saber é o fazer. Conseguiram entender isso? Então vamos lá, queridos. É muito simples. Steve Jobs inventou o iPhone. Certo? Certo? Tá. Agora eu vou chegar para esse iPhone e vou pegar esse vidro aqui. Foi Steve Jobs que inventou o vidro? Os componentes que está dentro do iPhone. Se eu abrir ele lá, vai ter um monte de chinesinho lá dentro. Brincadeira, nada contra os irmãos chineses. Mas foi o Steve Jobs que inventou os circuitos, os componentes? Olha aí, vocês são muito inteligentes. Abra comigo, todo mundo, a Bíblia, e a gente vai ler um texto que você vai entender agora a Bíblia. Todo mundo abre, vai ser difícil achar, mas vou dar um tempo. Em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. Para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Você abre assim, ó, tá nele. E está escrito assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A Bíblia não é um livro científico. A Bíblia não é um livro social, apesar de ter várias. A Bíblia a gente pode usar para tudo, mas ela não se presta a explicar sociologia. Ela não se presta a explicar filosofia. Ela não se presta a explicar ciência, apesar que a Bíblia explica ciência, filosofia, sociologia, o que você quiser. Porém, ela não se presta a isso. Ela se presta a dizer o seguinte: no princípio criou Deus
os céus e a terra. Ela parte do princípio que você acredita em Deus. É uma situação sine qua non. Steve Jobs inventou o iPhone. Foi ele que fez tudo, circuito, programação, plástico, foi ele que fez isso? Não. Então Deus criou tudo, tá bom, agora a ciência vai pesquisar. E aí a ciência está pesquisando, está estudando. E aí, a ciência fala que é o seguinte, tudo veio de uma explosão. E aí agora, os Bíblias vão falar, meu Deus, mas é mentira, porque a minha Bíblia diz que foi Deus que falou, haja luz e houve luz. Vamos lá, a Bíblia não é um livro científico. Vamos entender então que esse menino está falando aqui da explosão. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como um som de muitas águas. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como o som de um trovão. O rapaz, quando estava escrevendo a Bíblia aqui, não tinha uma ideia de um barulho muito grande. Eu estou falando muito grande mesmo para entender que é forte. E o que ele lembrou? Poxa, uma vez eu passei perto de uma cachoeira. Já foram nas cataratas? Já viram cachoeira, o barulho que faz? Barulhão. Um dia ele estava assim, um trovão. Ele falou, meu Deus do céu. Rapaz, a voz de Deus é um barulho desse aí. A voz de Deus é um trovão. A voz de Deus é um barulhão. Se fosse hoje, século 21, ele ia falar assim, a voz de Deus é uma explosão. A voz de Deus é um Big Bang. Ele disse assim, haja luz. Explodiu. E houve luz. Eu explicar para uma criança de 5 anos de idade, que Deus foi lá, pegou o bonequinho, fez um menininho de barro, fechou. A criança vai entender. Agora eu falar para o doutor Drauzio Varela, que estuda genoma, genética humana, que escreveu um artigo na Folha de São Paulo outro dia, fantástico, ele vai dar risada na minha cara. Porém, a ciência, estou falando de ciência, queridos. Eu tenho agora, os últimos anos, estudado muito isso aí. Descobriu que todo mundo é restinho de estrela explodida, sabia disso? Que chamaram de poeira cósmicas. E essa poeira cósmica fica no ar. E o nome dessa poeira cósmica aí é átomos. E então a ciência descobriu que todo mundo é formado de átomos. De poeira cósmica. A Bíblia diz que nós somos formados do quê? Do pó da terra. Pó da terra, poeira cósmica, átomos, alguma semelhança? Porque a Bíblia não é um livro científico. A ciência tem que provar mesmo para nós. E a ciência comprova a Bíblia o tempo todo. A filosofia comprova a Bíblia o tempo todo. Deus não existe. Isso é fato. Eu já falei, quem me conhece sabe disso. Né? Então, eu sou professor de filosofia. E os filósofos que eu mais estudei por mais de 8 anos foram os filósofos ateus. Por quê? Porque é o seguinte, eu não preciso mais que ninguém me explique, me convença que isso aqui é poderoso. Não, porque isso aqui mudou a minha vida e não foi história. Eu estou falando da minha vida. Então assim, ninguém precisa me convencer disso. Então agora eu preciso entender porque aquele cara não acredita no que eu creio. Porque se eu creio na verdade, quem que vai querer ser enganado? E eu comecei a estudá-los. E 99% dos ateus, estou dizendo filósofos, estou dizendo filósofos ateus, Schopenhauer, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Marx, e vou a lista fora. Dos conhecidos eu estudei todos, e dos que a gente pouco conhecido, uma boa parte. 90%, 99% não está falando de Deus. Está falando da religiosidade imposta na época. Todo mundo crucifica Nietzsche. Fala que ele é o filósofo que matou Deus. Aí fala, aí Nietzsche, você falou que Deus morreu e você morreu e Deus está vivo. Não. Vamos entender o contexto. Quem que era Nietzsche? Nietzsche era filho de pastor, neto de pastor e fez faculdade de teologia. Em Wittenberg, lá onde Martinho Lutero dava aula. O vô dele dava aula junto com Martinho Lutero. A família de Nietzsche era raiz da fé luterana. Só que nesse contexto, nessa época, logo quando havia
acontecido a ruptura da Igreja Católica. Estava meio secularizado o cristianismo, com algumas doutrinas pagãs. As pessoas serviam a Deus por medo e não porque gostavam. As pessoas temiam e não adoravam. E aí Nietzsche assim, Deus está morto. E fomos nós que o matamos. Porque matando Deus, a gente não precisa prestar culto a Ele. Então, ele estava protestando uma realidade que vivia na época. (90% não está falando de Deus. Aí a gente fala assim, por que vocês ficam acreditando na teoria da evolução? Isso é do diabo. Vamos lá, vamos para o grego. Deus. Oria, observar. Teoria quer dizer observar Deus. Então a teoria da evolução está dizendo o seguinte, como Darwin observou a Deus na criação. Teoria só significa observar o divino, observar Deus. Não existe divisão da ciência, da filosofia e da Bíblia. Porque na Bíblia tem ciência, tem filosofia, tem sociologia, tem o que você quiser. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. E alguns teólogos podem querer me crucificar. Porque tem alguns fundamentalistas xiitas que falam, não, eu creio até na capa. Bonito de falar. Mas existe um grande problema. Qual a diferença? A Bíblia contém a palavra de Deus, ela não é. E qual a diferença, Alessandro? A diferença, porque se eu falar que ela é a palavra de Deus, eu posso usar ela para te oprimir. Eu posso usar ela para arrancar dinheiro de você. Eu posso usar ela para pagar minhas contas através do seu suor. Porque o próprio Paulo fala assim, agora digo eu e não Deus. Está escrito aqui na Bíblia. A única diferença que faz em conter e ser é essa. Porque aqui pode conter palavra de homem, interpretação de homem. E aí então, se eu vou te oprimir, o Espírito Santo me convence. Olha o que a Bíblia diz. Não há necessidade que ninguém te ensine nada, porque o Espírito Santo te convence. E ele te guiará em toda a verdade. Aí vem um charlatão com mentira para cima de você. Aí o Espírito Santo fala assim, é mentira. E aí só que ele está te convencendo da verdade. E você quer ser convencido da mentira. Por isso que vem crise. Por que vem a crise? Porque o Espírito Santo te convence da verdade. E tem muita gente ensinando mentira aí para vocês. E aí fala que a palavra de Deus não pode contestar, é inerrante, é inopera. Ei. A minha vida mudou com um versículo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Isso mudou a minha história. Eu posso contar N testemunhos. A vida de Martinho Lutero mudou quando ele leu, e o justo viverá pela fé. A vida de Agostinho mudou em um versículo. Eu por alguns anos patrocinei uma missão na China, uma missão secreta. E sabe o que eles faziam lá na China? Eles pegavam uma parte da Bíblia, rasgava, dividia em 3, porque se pegasse eles com a Bíblia inteira, eles iam perder. Então cada um ficava com 3 pedaços de Bíblia, se chegasse os policiais ele comia. E eles faziam cultos com um pedaço de papel. Algumas vezes eles rasgavam errado, porque chinês escreve diferente. Rasgavam, ao invés de rasgar de assim, rasgavam de assim. Ficava só com a metade do texto. E milhares de almas eram salvas e transformadas com 3, 4 palavras que estavam ali. Então a Bíblia não é um livro científico. A gente não pode ser idiota. Por quê? Porque a gente quer ficar discutindo ciência. Existe uma cadeira nas universidades do mundo de paleontologia, de geologia. Os caras estudam anos a fio. Existe dinossauro, museu com osso, dinossauro. Mano, tem osso dos bichos.
aí a gente paga de crente. Não, a terra tem 10 mil anos, eu creio na Bíblia. Não existe fundamento bíblico para isso. Foi um padre, um bispo, que veio com essa ideia, que ele somou lá de Adão, de Papa, fez a soma lá, para 5 mil. Eu ia trazer tudo isso, esses cálculos, eu falei, mas não adianta eu trazer essa informação. Vou falar o que vai mudar a nossa história. Então é o seguinte, Gênesis 1, como eu disse, a Bíblia não é, ela não, Deus é o seguinte, Deus não tem complexo de inferioridade. Entendeu? Deus, ele não é um, porque o Deus que a gente apresenta aí, parece um bichinho mimado. Se não fizer o que eu quero, vai para o inferno. Presta atenção. Você não é servo de Deus. Ponto. Vai segurando aí, porque tem gente que ainda está falando que Deus não existe. Eu vou explicar tudo. Vai segurando aí. Tem uma pessoa que pensa assim, ó. Meu Deus, ele já falou que Deus não existe. Agora eu estou falando que eu não sou certo. O que mais que ele vai falar? Que Deus não tem nome. Pronto. A gente... Deixa eu fazer aqui, se você não vai prestar mais atenção em nada. Por que Deus não existe? Porque é o seguinte, tudo que existe foi criado. Esse celular aqui existe por quê? Porque ele foi criado. Tudo que existe foi criado. Se Deus existir, ele tem que ter sido criado. E se ele foi criado, ele não é Deus. Deus é quem criou ele. E agora, Alessandro? Agora Deus é. A Bíblia diz que ele é de eternidade, eternidade, eu sou Deus. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia diz que ele é o pai da eternidade. Ele é. Ele está aqui e para cá está a existência. Ele que criou a existência. Ele é. Ele vai se apresentar lá para Moisés. Moisés libera o povo. Vai falar com o faraó. Vai prestar um culto lá no deserto. Ele fala assim, mas eu vou no nome de qual Deus? Tem um monte de Deus lá no Egito. Vai no nome do grande eu sou. Porque Deus é. Ele é. Ele não existe. E por que ele não tem nome? Sabe por que ele não tem nome? Porque o nome define. E se você definir Deus, ele não é Deus. Porque Deus não se define. Isso aqui é garrafa. Sempre será garrafa, nunca será copo. Isso aqui é mesa. Sempre será mesa, nunca será cadeira. Quando você coloca o nome, você define. E se você definir Deus, ele não é Deus. Então o que acontece? Existem as manifestações de Deus. Eles saíam lá para a guerra e falavam assim, Jeová Nissi, ou seja, Jeová é minha bandeira. O pessoal estava doente, ele orava e ele era curado. Ele falava, Jeová Rafá, é o Deus que cura. Jeová Seteknu, Deus que é a minha justiça. Jeová Sabaclote. E aí a gente vai falando as manifestações de Deus. Porque Deus não tem nome. Porque o nome define, se definir não é Deus. Pronto, agora você continua prestando atenção. Então é simples. Vamos lá, Gênesis 1, diz assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Gênesis 2, tornou-se a terra sem forma e vazia. Deus não criou a terra sem forma e vazia. Isso é uma linha de estudo teológico de pessoas que estudam anos. E diz que há um hiato de Gênesis 1 a Gênesis 2 de bilhões de anos. Que foi aonde houve a queda de Lúcifer do céu. E a Bíblia diz que Lúcifer caiu como estrela cadente. Como estrela cadente. Já viram estrela cadente caindo? Parece meteoro. E junto com Lúcifer veio a terça parte dos anjos. Ou seja, vários meteoros caíram na terra, mataram os dinossauros e ela ficou sem forma e vazia. Porque se você lá ler Isaías 14, Ezequiel 23, ou ao contrário, que eu não tenho uma memória muito boa, está contando a história de Satanás. E diz assim, ó, tu que derribavas as nações, ó querubim ungido. Que nações? Disseste, subirei ao santo monte. Então, segundo alguns teólogos, estudiosos, não é o cara meia boca que nem eu não, que lê só 3 horas de Bíblia todo dia. O cara estuda. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 2.
Está escrito assim, e tornou-se a terra sem forma e vazia. Essa é a versão original. Porque Deus não vai criar. Para que Deus... Pensa comigo. Deus não tem noção de custo-benefício? Para que Ele vai criar um negócio sem forma e vazia para depois ir lá e criar de novo? Já que Ele vai criar, cria bom. Então cai a terça parte, como chuva de meteoro, e mata todos os dinossauros. O que a ciência diz que os dinossauros morreram como? Com chuva de meteoro. Que destruiu toda a terra. A Bíblia diz lá em Gênesis, na criação, fala assim, e saiu da água todos os animais que rastejam e que voam. O que Darwin falou? Lembra a celulazinha? Né? O nosso problema é que a gente quer discutir com o cara que está estudando. Uma cadeira na faculdade que estuda isso. E o cara fala assim, está aqui, ó, estudando carbono, estudando não sei o quê, estudando as explosões. Vai descobrir, a Terra tem 4 bilhões e 5 milhões de anos. Agora vem comigo. E o que importa isso? Tem 4 bilhões, 300 bilhões, 500 bilhões, 200 bilhões. O que isso importa para mim e para você? O que isso vai mudar na minha vida? A Terra tem 500 bilhões. Ai, ferrou, agora tem 500 bilhões. O que eu faço agora? Estou entendendo? Eu estou falando. A Bíblia não é livro científico, ela não quer explicar ciência. É você pegar uma revista 4 rodas, que mostra os carros, e querer abrir uma 4 rodas e arrumar o motor de um carro. A Bíblia está contando o quê? A Bíblia é o quê? É um manual de vida. Segue o que está aqui e a sua vida vai ser transformada. Tá, mas eu quero saber como funciona meu coração. Vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai ser um cardiologista. Tá, eu quero saber como que funciona o cosmo. Vai estudar. Vai ser um astronauta, vai ser o que você quiser. Eu quero saber como funciona Deus. Leia a Bíblia. Porque a Bíblia fala de Deus. Ciência tem os homens para explicar. Lucas era médico. Evangelho de Lucas. Ele era médico. Ué. E andava com Jesus. Andava? Não. Andava com Paulo. Está vendo? Se eu ficasse quieto aqui, a gente ia passar batido. E por que Paulo andava com o médico? Ele não é o nome de Deus? É assim, ó. Você quebrou um braço. Você faz o quê? Quebrei o braço. Ai, meu Deus, eu quebrei o braço. Ora aí, pastor, pelo amor de Deus. Não, você corre num ortopedista, engessa. Não que não possa curar, eu já vivenciei isso. Né? Eu já vivenciei uma outra hora, conta para não ficar muito longo. Mas assim, você está aí com uma dor na barriga. Uma dor, você vai lá num gastro. Não é isso? Aí você está passando uma depressão violenta, você está passando um problema psicológico, você não vai no psicólogo porque isso é demônio. Ei! Então não vai nem um médico mais. A ciência está aí para nosso benefício. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Deus pode usar um médico para te curar e Deus pode usar um pastor para te curar. Vai lá, você quer operar, vou operar meu coração. Chama meu pastor para me operar, é isso que você vai fazer? Não. E você acha que Deus não vai usar a mão dele para fazer aquilo? Vai. Porque Deus não tem complexo de inferioridade. Tá, você está cafifado que nós não somos servos de Deus. Então vamos lá. Quem aqui tem filho? Eu tenho 2 joias preciosas. Aí você foi lá para sua esposa e falou, amorzinho, vamos fazer um filho para servir a gente? Fazer um filho para lavar a louça, para limpar o carro, para cortar grama, já que a gente está bem, vamos fazer? É isso que você fez? Não. Não. E se foi, pelo amor de Deus, não conte para ele.
É o seguinte. Eu quero que o meu filho vá aonde eu não fui. Eu quero que os meus filhos tenham o que eu não tive. Eu sirvo meu filho. Sempre vou servi-lo. E agora eu estou todo orgulhoso. O orgulho santo, se existir. Porque meu filho está indo jogar bola na Europa. E ele gosta de jogar bola. Gosta de jogar futebol. Meu filho está indo jogar bola. Por quê? Porque quando meu filho se dá bem, eu sou glorificado. Que pai que não fica orgulhoso? Meu filho é jogador. Meu filho é engenheiro. Meu filho é pastor. Meu filho é médico. O carrão do meu filho. Porque quando meu filho se dá bem, eu sou glorificado. Se eu, que sou um vagabundo, consigo amar o meu filho a ponto de servi-lo, mesmo quando ele pisa na bola. E olha que ele pisa, hein? Quem dirá Deus? Se vós sois maus, saber dar boas dádivas ao vosso filho, quem dirá Deus, o Pai Celestial? Está na Bíblia. Então nós somos filho de Deus e servo do nosso irmão. Você não vai escapar, meu querido. Como que você serve a Deus? Servindo pessoas. Você serve a Deus servindo pessoas. Porque é muito fácil falar, não, eu vou servir a Deus. Deus, eu te amo, é meu respirar, você é meu tudo. É muito fácil. Porque aí fica abstrato. Agora sabe como que você ama Ele? Aquela sua sogra abençoada. Oh, Jesus. Aquele seu vizinho, que parece que tem um pacto com coisa ruim. Servindo pessoas. Alessandro, vamos para a Bíblia. A Bíblia fala que chegou naquele dia lá, pá, Jesus está ali, viu a galera, Jesus, e pá. E Jesus, Vocês não. Eu nem conheço vocês, dá licença. Próximo. Não, Jesus, em seu nome nós profetizamos, em seu nome nós curamos enfermos, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome fizemos maravilhas. Ei, preste atenção. Eu leio isso aí, eu fico preocupado. Não é quem está em pecado ali, porque quem está em pecado vai ficar quietinho, para ver se passa no desbaratinho. Enquanto Jesus está chamando, ele vai lá. Ele vai ver se ele passa, vou ver se eu passo. Passei. Não é budista que fala aí, porque ele não curou em nome de Buda, de Alá. Está falando Jesus em seu nome. Está falando aqui de crente ativo, e não é qualquer crente não, é aqueles power que faz maravilha, cura, pá. E ele falou assim, nem te conheci. Mas como assim não me conheceu? Porque eu tive doente e não fosse me visitar. Eu tive preso e não fosse me visitar. Eu tive fome e não me desse de comer. Tive nu e não me vestisse. Mas quando Jesus você fez isso? Quando? Rapaz, Jesus, você não está, não, você não fez, não, foi não. Se Jesus tivesse nascido hoje, no século 21, a igreja não deixava ele morrer. Deixava não. Você está doido? Matar o filho da irmã Maria? Rapaz, irmão José, dizimista fiel, empresário da igreja, irmã Maria do ciclo de oração, mata o menino não, o menino é homem de Deus, segura Jesus, ninguém mata não. Vai matar o menino, rapaz, homem crente, homem de Deus, vida certa, trabalhador, filho do irmão José, empresário, dízimo alto da igreja, vai matar não. Se Jesus está aqui, não mata. Aí chega o outro lá, meio assim, desbaratinado, meio cheio de disfarçando, vendo se vai passar, se aí Jesus, olha, sabe, aí pegou. Ai, meu Deus do céu, já vou confessando, Jesus, eu sei, fui eu errei, pecado. Não, pode vir, vem, entra bendito pro gosto do meu Pai. Por que, Jesus? Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive preso e fosse me visitar, eu tive nu e me cobriste. Quando, Jesus? Quando fizeste para eles, para um dos meus pequenininhos, fizeste para mim. A gente serve a Deus servindo pessoas, porque Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Olha lá, eu quero alguém para me ajudar aqui rapidinho, eu vou explicar um texto para vocês que vai... Alguém, por favor, um voluntário, rapidinho. Tem um texto que diz o seguinte: sem fé
é impossível agradar a Deus. Fica aí, você vai ser Deus hoje. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Vem só um pouquinho para cá aqui. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé, para saber que Deus é galardoador, abençoador daqueles que o buscam, certo? Então é o seguinte, como que eu entendi esse texto? Eu tenho que ter fé para chegar perto de Deus. Então eu vou lá, a minha fé, vai Deus, tô chegando, falei, voltei. Não, agora eu vou, vai Deus, fé. Mas é o seguinte, se Deus é onipresente, qual a vantagem de eu estar perto de quem está perto de todo mundo? Onipresença quer dizer que Ele está em todos os lugares. Então Deus está perto do rato lá no esgoto. Deus está perto de um cachorro fazendo cocô. Ele é onipresente. Ele é santo, que falta de respeito. Não. Ele é onipresente. Qual a vantagem então de estar perto que é onipresente? Então, acho que eu estava entendendo errado esse texto. Porque a Bíblia diz o seguinte: aquele que se aproxima de Deus, é que a nossa fé é uma fé de tempo e espaço, é uma fé geométrica. Só que ele está dizendo o seguinte: aquele que se aproxima de Deus, em semelhança de atitude e natureza. Obrigado. Conseguiram entender? Eu sou próximo de Deus, ou seja, eu pareço com Deus porque eu faço o que Deus faz. Por que os cristãos foram chamados de cristãos? Porque eles pareciam com Cristo. Em Antioquia foram chamados de cristãos porque eles faziam o que Cristo fazia. Eles se aproximavam de Cristo. Aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé. Ou seja, aquele que faz o que Deus faz. E o que Deus faz? Deus ama. Eu preciso de fé para amar. Eu preciso de fé para perdoar. Então, aquele que se aproxima de Deus é em semelhança de natureza e atitude. Então eu tenho que ter fé, porque só tendo fé eu vou conseguir ir lá num morador de rua, abraçar e chorar com ele, é só com fé. Aquele que se aproxima de Deus, ou seja, aquele que parece com Deus, aquele que faz o que Deus faz, ele tem que ter fé para abençoar como Deus abençoa. Eu preciso de fé para quê? Para morrer e não para matar. Para matar ninguém precisa de fé. Para matar é só ter um revólver, só estar com raiva, só ter um pedaço de pau na hora da raiva, você mata. Agora, para não matar, eu preciso de fé. Porque eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que abrir mão. Você não precisa de fé para ganhar um carro. Irmão, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Irmão, eu quero um carro daquele. Isso é fé? Não, isso é inveja, isso é ganância, isso é... Fé é o que não vê. É desejo. E não tem problema nenhum você ser ambicioso, tá? Se for uma ambição santa e tal, sei lá, não sei se existe isso. Só para passar um pano, senão já fica magoadinho. Mas vamos lá. É o seguinte. Se fé é a certeza daquilo que eu não vejo, a falta de fé é o fundamentar aonde eu vejo. Então, quando eu crio o quê? Uma expectativa, uma esperança. E a Bíblia diz que a esperança adiada adoece a alma. Por isso que a gente fica tudo doente, porque a gente está achando que é fé, o que a gente tem na verdade é desejo grande, é zóio gordo, é ganância, é menos fé. Por quê? Porque parece que é o seguinte, parece que o único que não é convertido nos nossos cultos é Deus. Porque todo mundo sabe o que a gente precisa. O meu vizinho sabe, meu pastor sabe, meu amigo sabe, todo mundo sabe. Só que ninguém pode fazer nada. E quem pode, parece que não sabe, que não quer ouvir. Aí o que eu tenho que fazer? Aí parece que eu tenho que vir para cá fazer alguma coisa. Vou fazer um jejum. Jejua. Aí eu não, acho que eu vou fazer um louvorzinho melado. Quero te conhecer. O que eu tenho que fazer? Parece que para Deus falar assim, ó, agora eu abençoo. E qual que é o problema? É simples. Vamos supor que eu vou dar um micro-ondas para todo mundo. Alessandro inventou um micro-ondas. Inventei, não existia, inventei. Eu distribuo micro-ondas para todo mundo e falo assim, está aqui o manual para vocês usar o micro-ondas. Beleza? Beleza.
Daqui a pouco começa a vir aqui. Aí vem aqui uma irmã, fala, ô pastor, é pastor que você trouxe aqui, não é de Deus não. Ele está pesando a mão em mim. Ele está me castigando. Por quê? Porque eu fui pegar aquela bicha que ele me deu lá, aquele micro-ondas, pus uma panela de pressão, lá explodiu tudo, pastor. Ele está pesando a mão em mim. Ei, mas como assim? Não, eu fui pôr a panela de pressão e explodiu. Mas você leu o manual? O manual está dizendo que não pode pôr panela metal dentro do micro-ondas que ele explode. Ah, eu não li. Ah, Deus ele castiga, Deus ele pesa a mão, Deus é mau. O Deus que apresenta aí parece um diabo. Davi estava tudo errado. O cara deu uma opção, ele falou assim, eu quero cair na mão de Deus. Imagina. Se nós não fazemos filho para nos servir, Deus vai fazer? Não, Ele nos serve o tempo todo. Deus é o servo mor. Hoje já chegou um carnezinho de oxigênio na sua casa. Ó, esse mês você respirou. Qual que é o problema então? O problema é bem simples. E aí, eu estava sentado e tive uma semana abençoada. Conversei com alguns casais jovens. E eles estavam vivendo uma situação que eu falei assim, meu Deus do céu. Primeiro eu falei assim, meu Deus do céu, eu não consigo ajudar. Eu não tinha como ajudar, eu estava já angustiado. Que eu não sabia como ajudar, não dormi, verdade. Eu não dormi pensando, falei, meu Deus do céu, como que eu vou ajudar? Por quê? Porque eu cheio dos meus conhecimentos, e técnica, e pá, e curso de coach, e pum, faz assim que faz assado, e pá. E aí, vem um outro pior ainda. Falei, meu Deus do céu, cara. E aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer. Eu não sei como, eu não tenho como ajudar. Não tinha. Eu todo nas minhas intelectualidades, pá. E eu falei, agora? Aí me veio uma impressão no meu coração, acho que você sabe. O que mudou a sua vida? E aí eu já bati, a menina, pá, bati na mesa, para de chorar! Para de chorar! É o seguinte, você quer mudar a sua vida? Quero. Então vira crente. Vira crente. Lê a Bíblia, ora, jejua, vai para o monte, pá, apavorei, falei, vira crente. E é o seguinte, agora Deus vai falar com a gente, pá. Vou ler uma palavra aqui e vou fazer uma oração. Li, orei. Falei, já era, agora está contigo. E sabe o que aconteceu? No outro dia, 10 horas da manhã, o telefone. Pastor, parece milagre. Falei, parece não, é! A Bíblia funciona. A Bíblia funciona. Então a gente fica algumas vezes tentando provar, brigando com coisa que não vai mudar em nada. A Terra tem 500 mil anos, ter nascido dinossauro, ter nascido, se Adão teve um bico. Cara, por quê? Porque isso aqui é um manual para a nossa vida, para a gente viver aqui, para a gente viver agora. Ah, mas eu queria, eu não consigo entender como que Deus fez tudo. Ó, vamos lá. Então tudo explodiu, certo? Tudo veio de uma explosão, beleza? Beleza. Esse celular aqui surgiu explodindo. Todo mundo concorda comigo? Se você não concorda que um celular desse não surgiu explodindo, quem dirá nós, complexo, nasce osso dentro da gente, nasce gente dentro da gente. Imagina, nosso cérebro faz bilhões, tem 15 milhões, bilhões de neurônios fazendo sinapse ao mesmo tempo, o intestino peristaltando. Cara, a complexidade que é o ser humano surgiu do nada. O mundo. E agora, fresco, a última descoberta da ciência. Você pode pôr na internet, que esse negócio de ciência tem tudo lá, todo mundo querendo mostrar. Só que agora o cientista é tudo assim, ó. Ai, meu Deus, a casa caiu. Por quê? Anos e anos de estudo. Anos e anos, eles foram estudando, aí descobriram que a menor partícula é o átomo. Lembra da formiga atômica? É o átomozinho. Aí depois viram que não era mais o átomo, era o núcleo do átomo. Depois não era o núcleo do átomo, era prótons, elétrons, nêutrons, é o bório. E foi indo. E agora, eles conseguiram eliminar todas as partículas, porque a ideia do evolucionismo é que tinha uma única partícula. Só que agora, pode pôr na internet, agora eles descobriram que eles eliminaram
todas as partículas e descobriram que, mesmo sem nada, existe o nada. Ou seja, existe uma energia, uma onda, uma energia que eles não sabem fazer porque não é nada, não é nada. Aí, meu Deus do céu, a Bíblia diz que meu Deus criou tudo da onde? Do nada. A Bíblia diz que Ele criou tudo do nada. Agora os cientistas vão fazer o quê? Mais de 2000 anos de estudo. Eles estão estudando desde... Quem inventou a ciência foi Aristóteles. 435 a.C. até hoje. Descobriram que existe o nada. Que eles eliminaram todas as partículas. E ainda existe ondas. Agora se segura, a gente vai voar para eu terminar. Evangelho de João. Capítulo de número 1. Versículo de número 1. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, e habitou em nosso meio. A palavra verbo, no original, no grego, é logos. Logos, nós traduzimos por palavra. Porém, palavra só surgiu 3.000 anos antes de Cristo. Logos, a origem da palavra logos, significa pensamento. Eu penso, manifesto o que eu penso falando, e translitero escrevendo. Mas tudo surge aonde? No pensamento. Então João está falando assim: no princípio era um pensamento. E o pensamento pensou. E o pensamento era Deus, e o pensamento se fez carne. E o que é pensamento? Pensamento são encontros de neurônios que eles fazem sinapse, que são circuitos elétricos. Ou seja, é energia. Você mede o pensamento com um negocinho que mede energia. Energia. Pensamento é energia. Pensamento é energia. Eles acabaram com tudo e descobriram que tudo veio de uma energiazinha. Pesquise na internet. É um velhinho de um desenho que é bem fácil de entender, porque vai ter vários vídeos, mas aí você vai procurar um que é um desenhinho, um velhinho que está com a capinha, ele vai estar falando da experiência da fenda dupla. O que é a experiência da fenda dupla? Pesquisa na internet, 5 minutinhos o vídeo, eles pegaram e mandava bolinha na fenda, e aí ela passava numa fenda assim. Quando não tinha ninguém observando, ela abria várias fendas, ela virava energia. É um resumão para você pesquisar na internet. Aí colocaram uma câmera assim, ó. Aí quando estava sendo observado, o que aconteceu? Virava matéria. Quando não estava sendo observado, virava energia. Então o que a ciência descobriu? Que a matéria só se torna matéria se tem um observador. Conseguiram entender isso? Matéria só é matéria quando está sendo observado. Um exemplo. Todo mundo dormiu numa cama. Cadê sua cama? Ela não existe, porque você não está olhando para ela. É loucura. Mas isso é ciência. Se você pôr na internet, você vai ver isso. A fenda dupla. Aí é o seguinte, mas o que é legal disso? Se matéria só existe quando está sendo observado, quer dizer que existe um observador maior, que está olhando o tempo todo. E agora olha a outra loucura. Eles foram pegando e foram indo para o átomo, abrindo. Então se você pegar um microscópio eletrônico potente, e você vai olhar que dentro do núcleo do átomo, sabe o que tem lá? Nada. Energia. Então, se tudo é formado de átomos, quer dizer, então, que no contexto microscópico, nós somos só energia. E aí, façamos um homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe o que nos iguala a Deus? A nossa energia, ou seja, nosso raciocínio, o nosso intelecto. O primeiro ser humano, segundo a história, surgiu lá na África.
Imagina. O ser humano é um bicho frágil. Só você comparar. Imagina na África, todo mundo queria... o ser humano é só uma presa fácil. Ele não tem a garra como o leão, ele não tinha chifre como o touro, ele não voava como a águia, não nadava como o crocodilo. Se ele se escondesse numa moita, tinha uma cobra, mordia ele, um mosquitinho da dengue. Agora olha que loucura. Anos depois, nós somos o topo da cadeia evolutiva. Como uma espécie tão frágil como o ser humano conseguiu dominar o mundo? Por que não foi o leão que dominou o mundo? O elefante, a girafa. Hoje eles estão vivos porque a gente deixa. Tem alguns que não querem deixar, está matando tudo. Mas hoje a gente domina o mundo. Por quê? Porque a gente cria. A gente inventou isso. A gente inventou isso. A gente inventou isso. E esse poder de criação é que nos iguala a Deus. Por isso existe uma guerra. Porque nós não estamos só nesse planeta. Nós não estamos só nesse âmbito, nessa esfera, nesse cosmo, no que você quiser. Existem outros seres que vivem aqui com a gente. Aí uns podem falar que é alienígena, outros podem falar é demônio, outros podem falar é santo, outros podem falar é guia, outros podem falar é entidade. Não interessa. Mas tem outros seres que existem aqui. E qual que é a revolta deles? Eles não podem criar. Nós somos o único animal que come aquilo que nos mata. Se dá um veneno para qualquer bicho, ele não vai comer. A gente faz dieta. A gente fica com fome porque quer. A gente pode mudar o que a gente quiser. A gente tem direito de escolha. A gente tem livre-arbítrio. Um pássaro não é livre. Ah, eu queria ser livre como um pássaro. Pássaro não é livre. Porque se pássaro fosse livre, você ia ver qualquer dia no metrô. Ah, hoje eu vou de metrô para casa. Não vou voar não, está muita poluição. Pássaro só pode voar. Ele não pode fazer outra coisa. Ele não é livre. Livre é eu poder fazer o que eu quiser. Até eu fazer uma história que o diabo matou Jesus. Eu posso fazer, eu sou livre. Deus nos deu a liberdade para fazer o que quiser. Isso nos iguala a Ele. E aí essas outras energias, forças, demônio, satanás, o que você quiser colocar o nome, faz de tudo para quê? Para nos prender. Para tirar a nossa liberdade. Dizendo, você não pode. Não, isso não dá. Põe metal no micro-ondas. Escute. A Bíblia é um manual de vida. Não é de crente. Não é de católico. Não é de religioso. São princípios universais que você, lendo a Bíblia, você vai encontrar no mundo. A Bíblia rege o mundo, a gente crendo nela ou não. E pode saber que sempre vai haver luta para a gente ler ela. Por quê? Porque o cérebro, ele é um músculo. E se ele não for exercitado, ele atrofia. E agora, para a gente passar uma régua aqui, vamos lá. Quem aqui, não precisa levantar a mão, levanta cedo e fala, ai, que vontade de fazer uma caminhada, fazer uma corrida, fazer um exercício. Não levanta a mão, mas se você faz isso, meu amigo, tem que ir no médico, você é doente. Isso não é natural. A gente tem preguiça, ninguém, meu Deus, fazer caminhada, corrida, exercício, não é natural. A gente quer descansar, quer sentar no sofá. Só que a gente tem que ter um empenho. Se o cérebro é um músculo, também vai haver essa preguiça de exercitá-lo. Só que o saber é o fazer. Então não adianta a gente receber um monte de informação aqui, que não vai mudar nada, que, não, tem 5 mil, tem 2 mil, tem 1.000, tem... E aí, a gente não faz o básico. E para a gente finalizar, eu quero fazer o básico aqui. Olha que loucura. A Bíblia conta uma história, que Jesus estava numa casa. E chegou uma mulher com um nardo, com um perfume muito caro. Essa mulher chegou, ajoelhou nos pés de Jesus, quebrou o vaso, e jogou perfume nos pés dele. E a Bíblia conta para nós que um homem chamado Judas, discípulo de Jesus, olhou e falou assim, essa mulher está doida, porque você não pegou esse nardo,
E a gente vendeu por 300 denários. E ajudava os pobres. E aí Jesus diz: ei, Simão, Pedro não. Judas. Ei, Judas. Os pobres sempre tereis aí. Mas ela está valorizando a palavra. Ela está voltando. Ei, pega isso aqui. Está vindo um zap do céu agora. Ela está voltando para a palavra. Porque é o seguinte, ajudar os pobres era a ação natural da igreja. A igreja fazia isso, a igreja ajudava os pobres. Era o mover natural da igreja. Ajudar os pobres, levar marmita e não sei o quê. Isso era obrigação, era ação natural da igreja. Era o que a igreja fazia. Então aquele pastor estava valorizando mais a ação natural da igreja, mais o prédio, mais as coisas naturais do que a palavra. Ela colocou tudo que ela tinha ali na palavra. 300 denários quer dizer que era um ano de trabalho. E um ano quer dizer que levou tempo. Ou seja, ela investiu tempo na palavra. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim: ai, Alessandro, eu acabo de pregar, põe a mão na minha cabeça aqui, ore por mim, que eu queria ter esse seu dom. Eu quase dou um tapa na orelha, não dou porque eu sou educado, eu até oro. Mas não é dom não, eu já li mais de 1000 livros. Eu já li a Bíblia mais de 36 vezes inteira, sem contar sei alguns livros de cor. Pedro e Paulo eram 2 homens de Deus, violentos. Paulo era um erudito. Paulo era um filósofo, era um teólogo. Quantos livros Paulo escreveu? 13. E Pedro? 2. Por quê? Porque Deus usa aquilo que você põe para Ele usar. Eu recebi um chamado logo quando me converti. Recebi uma profecia e falou assim: você vai ser um pregador de multidões. Eu vejo você pregando para multidões e papapá. Sabe o que eu fiz? Fui estudar. Davi fala assim: uma coisa pedi ao Senhor, e deitei na rede, peguei uma água de coco e fui tomar para dormir. É isso? Não. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Você vai para uma faculdade, sem saber amarrar um sapato. Chega lá, você recebe o quê? Informação. Você recebe palavra. Aí aquelas palavras que você recebeu, aquelas informações que vocês receberam, você faz o quê? Constrói um prédio, você vira um engenheiro. Aquelas informações que vocês receberam, você abre uma pessoa e vira um médico. As informações que vocês receberam, você constrói um carro. Escute. Aqui está a informação para você ter uma vida perfeita, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de gozo, uma vida feliz. Está aqui, ó. É o manual da vida. Deus deixou um manual. Por isso que a gente não consegue entender santidade. Por quê? Porque a gente está lendo Bíblia para pregar para os outros. A gente está lendo Bíblia para fazer discurso. Mensagem bonita, cheia de frases de efeito. É o seguinte. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ele não diz sem a qual você não verá Deus. Ele diz ninguém, porque o texto ele começa falando assim, ei, vocês estão cercados por uma nuvem de testemunha, não se embarace com o pecado, siga olhando para o autor e consumador da vossa fé, que é Jesus Cristo, e parará. Então ele vem falando de terceiro, porque o único caminho para eu ver a Cristo, e eu já preguei isso, falei, irmãos, você tem que ser santo, é o único caminho para ver Deus. Ele disse, sem santidade ninguém vai ver Ele. Só que eu estava enganado. Porque o caminho para ver Deus é um Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A Bíblia diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie.
Se pelo pecado de um a morte reinou, muito mais os que receberem a abundância da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida através de Cristo Jesus. Então a minha santidade não traz benefício nenhum para mim. Por quê? Porque o benefício eu recebi na cruz do Calvário, quando Ele morreu. Eu não preciso mais que ninguém me ame, porque todo amor eu já recebi dEle. E agora? Agora eu tenho que amar, porque como eu recebi dele, agora eu vou mostrar para você, porque eu só me santifico quando eu vejo Deus. Que santidade eu vou ter sem ter visto Deus? A santidade dos meus esforços. Eu só posso me santificar quando eu ver Ele. E aonde eu vou ver Ele? Na vida do meu irmão. Por isso que ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Santidade não é para eu ver Deus, santidade é para Deus ser visto em mim. É para Deus ser visto em mim. Porque se Deus é energia, se Deus é matéria, e a energia dele está em mim. Se Deus é espírito, a Bíblia diz que Deus é espírito. Então como que Deus vai ser visto? Agora, vocês vão entender o que é a Bíblia. Vamos supor que você vai trabalhar numa empresa. Você vai chegar numa empresa. Você nunca esteve lá. Eles vão te dar um manual de como funciona. Tem um manualzinho, pra você saber como que funciona. Mas passou um tempo que você começou a conviver, você criou um relacionamento. E aí não precisa mais de manual. Ou você que é casado há muito tempo, tem lá na geladeira um manualzinho de que tem que fazer ou não. Quem é casado há muito tempo, só de pensar o outro já sabe. Só de olhar. Porque você tem intimidade. Você tem um relacionamento. E Deus, Ele não quer ser reconhecido pelo seu poder. Ele quer ser conhecido pela comunhão, pela relação. Se eu mostrar a foto aqui do Donald Trump, todo mundo fala assim, eu conheço. Mentira. Você reconhece. Você só conhece uma pessoa quando você tiver um relacionamento com ela. Quando você viver com ela. E aí não precisa mais de manual. Então Deus mandou a Bíblia por quê? Porque o povo estava afastado dele. Então não tinha relacionamento, então ele tinha que mandar para... Ó, mano, funciona assim, ó. Você está morrendo por causa disso. Isso aqui, está acontecendo isso aqui, pá, e tal. E aí até parece que Deus não deu uns carrascos no Antigo Testamento, mas não é. Porque Deus se revela da maneira que a pessoa vai entender. Pensa, era um bando de escravo, vindo, acostumado com o Senhor, apavorando, mandando. Vai vir o Deusinho. Oh, meu lindinho. Ah, lindo. Você acha que o povo ia querer esse Deus? Deus, ele é contextual. Gente, eu estou te falando, Deus ele é moderno, para frente. Então ele se revela como? Ah, Alessandro, você já está demais. Então vamos para a Bíblia. Uma vez a Bíblia diz que Deus vai chamar um homem chamado Samuel. E aí ele está dormindo na casa de Eli. E aí fala assim, Samuel. E aí ele levanta e fala, Eli, pois não, Eli, o que está acontecendo? Não te chamei não. Ele volta a deitar. Samuel, isso aconteceu 3 vezes. Aí quando ele volta, Eli fala assim, escute. Quando você ouvir essa voz de novo, fala assim, fala a Deus que teu servo escuta. O que isso está nos ensinando? Que Deus fala com o que é comum para nós. Samuel conhecia a voz de Eli. Deus não chegou para ele e falou assim, Samuel. Ele chegou e falou, opa, esse aqui é Deus, porque Eli eu conheço. Não, ele falou com o que ele já conhecia, com o que era natural. Alguma vez ele está esperando Deus vir aí rodando, voando, numa nuvem. Né? E não, ele está gritando, você não está ouvindo. Porque ele fala o que é comum, o que é natural. Então naquela época, quando Deus se revela no Antigo Testamento, ele se revela por quê? Porque era um povo escravo. Uma mentalidade escrava. Então ele vem meio pá, meio pum, mas aí o tempo vai passando. As coisas vão mudando, as coisas vão evoluindo. Ele vai se revelando. Ele vai aparecendo a um ponto, depois ele chegar aqui e pum. Veio em carne. Por quê? Ele deu aqui o manual. Não tínhamos um relacionamento. Ó, funciona assim. Não resolveu. Resolveu, rapaz, o negócio não tem jeito. Aí vem Abraão, vai lá, pisa na bola, depois vai Moisés. Aí vou acabar com tudo, acaba com tudo, manda dilúvio, vai na arca, vai lá Noé, chapa, toma vinho, fica pelado. Mas, meu Deus do céu, todo mundo tá, ninguém vem sanção. Cara, todo mundo é mancado, falou, quer saber de uma coisa? Vou acabar com esse negócio aí. Isso aqui é segredo que eu estou dando para você, a história que aconteceu lá no céu. Vou acabar com esse negócio aí. Porém,
Jesus falou, não, espera aí, acaba não. Eu vou lá ver qual que é. Eu vou lá ver como que funciona lá embaixo. Porque aí a gente pode acabar. Porque só sabe quem é que é dor de dente, quem teve dor de dente. Então eu vou lá ver. E aí ele desce aqui, irmão. E ele começa a viver. E aí o que aconteceu? Você já sabe a história. Traíram, venderam, mataram. Penduraram numa cruz. Zoaram, cara. Aí ele chega lá. Tá vendo aí, Jesus? Falei pra você, os caras é fera. Não, pai. Pai, agora eu entendi. O negócio ali é complicado. Ser crente ali é difícil. Ser crente ali em Guarulhos, ali em São Paulo, meu Deus do céu, o bicho pega. É complicado, pai. E eu falei que é o seguinte, que a gente não vai deixar eles só nisso aí não, porque eles não entraram sozinhos nessa, a gente que criou eles. O que você falou, meu filho? Eu falei que é o seguinte, você vai lá, ó, Espírito Santo. Você vai descer lá. E vai guiar ele em toda a verdade. A gente já mandou o manual, que é a Bíblia Sagrada. E agora vou mandar um auxiliador, um ajudador. Quem? O próprio autor. Ele vai guiá-los ali. Ele vai levar eles na verdade. Ele vai conduzi-los. Aonde isso, Alessandro? Na Bíblia. Ei, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, porque se não fosse assim, não vos teria dito, eu vou e vos vou preparar lugar. Para quando ele vier. Olha que loucura. E ele diz assim, mas não os deixarei órfãos. Enviarei para vocês o Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele estará em vós e habitará em vós para sempre. Por quê? Se coloque de pé, queridos. Por que isso? Porque é o seguinte, aqui, ninguém que está aqui pediu para nascer. Você não é um projeto seu. Você não é um erro. Ah, estourou a camisinha, por isso que eu estou aqui. Não. Você é um projeto divino. Você é um projeto do céu. Deus te projetou e deixou um manual aqui e ainda te mandou um consolador, que é o Espírito Santo. Para te guiar, para te conduzir. Para te ajudar, para te auxiliar. Ele que começou o projeto, a Bíblia diz que ele começou, ele é fiel para terminar. Alguém aqui começa um projeto para falir? Ah, eu vou começar um projeto, uma empresa, em nome de Jesus vai quebrar. Alguém faz isso? Não. Se nós não fazemos isso, será que Deus faz? Será que Deus vai perder para o diabo? Será? Aí falaram para mim assim, ai Alessandro, o que você acha lá da Gaviões da Fiel? Eu falei, vai Corinthians, mano. Aí falou, não, do que aconteceu lá, negócio lá. Eu falei, do que aconteceu o quê, rapaz? No carnaval. Eu falei, não gosto de carnaval. Não gosto, nada contra quem gosta. Eu não gosto, nunca gostei, não gosto de carnaval, nem vi, não acompanhei, porque cada um vê o carnaval que quer. Cada um vê o carnaval que quer. Então, eu nem vi isso aí. Ah, mas estão desonrando a Deus. Meu Deus do céu. Se você chegar numa escola de prézinho, criancinha de 3 aninhos, chega para você e vai dizer, seu bobo, feio, você vai fazer o quê? Você vai rir. Meu Deus, se eu tiver um Deus que eu preciso defender ele, eu não quero. Eu não quero. Não quero. Eu não quero um Deus que eu preciso defendê-lo. Porque meu Deus não tem problema de autoestima. Ele não tem problema de complexo de inferioridade. Se fizeram aquilo, é porque nós estamos mostrando um Deus fraco. Porque quem mostra Deus aqui na terra é a igreja. Sou eu. Por isso que eu me santifico. Por que então todo mundo não está dentro das nossas igrejas? Porque se nós conhecemos o caminho para chegar até Deus, a ciência busca Deus. 90% das religiões buscam Deus. E nós batemos no peito falando que nós sabemos o caminho de chegar até Ele.
E por que as igrejas evangélicas estão cheias? Que Deus que a gente está mostrando aí fora? Qual é o Deus que a gente tem apresentado aí? Seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual o mundo não verá Deus. A sua santidade mostra Deus para o mundo. Mostra Deus para o seu patrão, para o seu funcionário, para o seu professor, para o seu aluno, para o seu marido, para a sua esposa. Queridos, mas o legal de tudo isso é que Ele é o autor do projeto. Ele deixou o manual. E Ele diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido de poder, e sereis as minhas testemunhas. Então a gente já entendeu que a Bíblia é um manual, que ela pode mudar a sua vida. E agora a gente vai receber o poder do Espírito Santo.